O Infomoney entrevista hoje Moacir Salsten, diretor de governança corporativa da Natura, responsável pela organização de todos os trabalhos com o conselho de administração da empresa. Ele também participa dos comitês do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Moacir, obrigada pela sua participação aqui no Infomoney. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, gostaria que você comentasse um pouco sobre o trabalho dentro da Natura. A companhia é uma das pioneiras, né, nesse tema governança corporativa. Eu queria que você falasse um pouco como que funciona o seu trabalho lá dentro. O meu trabalho é um trabalho que é basicamente de organizar todas as atividades do Conselho de Administração da Natura. Esse foi um conselho formado em 1998, 6 anos antes da empresa ter aberto capital, e à medida que o tempo foi passando, e principalmente depois da abertura do capital, a Natura entendeu que era importante haver uma pessoa que organizasse as pautas, a agenda anual, o calendário anual de atividades do Conselho e que pudesse também apoiar cada um dos conselheiros nas suas mais diferentes necessidades. E como a Natura tem uma atividade bastante forte no seu Conselho de Administração, essa função exige que eu fique à disposição dessas atividades o tempo todo, preparando cerca de 7 reuniões do Conselho por ano e mais de 30 reuniões de comitês que acontecem ao longo do ano. Essa preparação exige uma conversa constante com os executivos da empresa para que se entenda quais são as prioridades, quais são os assuntos que devem ser levados para discussão, apresentação de projetos, aprovação de orçamento, discussão sobre pessoas, enfim, uma série de assuntos, e ao mesmo tempo lidando nesse diálogo com as necessidades também do Conselho, seja nos aspectos mais formais de aprovação, como um orçamento, como algum financiamento, e seja naquelas atividades que o Conselho quer acompanhar, independente dos executivos terem mais ou menos interesse em querer levar isso para o Conselho. Então, é uma atividade intensa para uma empresa que, é claro, se dedica a que isso seja mesmo intenso, porque a Natura considera que a sua governança corporativa via atuação do Conselho é algo importante até mesmo para a obtenção dos resultados. E hoje como que funciona o Conselho de Administração da empresa? É um conselho formado hoje por 8 membros, mas nós estamos em breve com a grande possibilidade de voltar a termos 9, tínhamos 9 desde 2012 até o começo desse ano. Esse conselho tem os 3 principais acionistas da Natura na sua formação, e os outros 5 conselheiros não são acionistas. Desses outros 5, 2 são membros independentes, considerados independentes, e esses 8 conselheiros então formam hoje o Conselho da Natura, que se reúne normalmente 7 vezes ao ano, e que também participam dos diferentes comitês. A Natura, o Conselho da Natura tem 4 comitês de apoio, um comitê de governança corporativa que discute a própria governança da empresa, o funcionamento do Conselho e dos demais comitês, passa pelos temas de avaliação do Conselho, da governança, relacionamento com a diretoria. Temos um comitê estratégico que discute os principais temas estratégicos da empresa, os projetos estratégicos da empresa. Temos um comitê de pessoas e desenvolvimento organizacional que discute todos os temas mais importantes ligados a pessoas e mesmo questões de mudança de desenho organizacional. E temos um comitê de auditoria, gestão de riscos e finanças, que lida com todas as questões de auditoria interna, de auditoria externa, de gestão de riscos e também de acompanhamento de estrutura de capital, endividamento, resultados, alguns assuntos mais específicos ligados a capital de giro, estoques, etc. O Comitê de Auditoria também se debruça nesses temas. Então, por isso que eu comentei que a soma desses 4 comitês com o Conselho gera mais de 30, às vezes mais de 50 reuniões ano
porque há uma razoável periodicidade em cada um desses comitês, somando-se com essas 7 reuniões do Conselho. E como que você acha que o mercado tem enxergado esse trabalho que a Natura tem feito? É um trabalho pioneiro aqui no Brasil, são poucas empresas que se dedicam tanto ao tema de governança. Como que você acha que o mercado tem lidado com isso? A resposta que nós temos no mercado talvez seja uma resposta mais de um respeito solene, mas ainda gostaríamos que o mercado conhecesse mais esse nosso trabalho de governança corporativa. A nossa crença é que quanto mais o mercado conhecesse o que é feito em governança corporativa da Natura, mais isso seria traduzido talvez até na própria valorização maior da empresa. O mercado percebe sim que a Natura dedica-se bastante, com muito afinco ao tema, mas muitas vezes ficamos até um pouco frustrados, imaginando que poderia haver até um interesse maior do mercado em entender um pouco mais, por exemplo, o que cada comitê está de fato debatendo, entendendo um pouco mais o que os nossos conselheiros discutem, o seu perfil. De qualquer forma, nós não fazemos isso apenas para ter uma resposta do mercado. Nós fazemos isso porque nós acreditamos que isso é importante para todos os stakeholders. E enquanto acreditarmos nisso, eu acho que sempre acreditaremos nisso, faremos com que a governança corporativa da Natura seja bastante forte. Agora, eu acho que sim, há várias manifestações que já percebemos do mercado reconhecer da força e da nossa atuação em governança corporativa, e isso nos traz muita alegria, muita satisfação, muita honra. Isso teria um certo peso no desempenho das ações na Bolsa? Seria refletido um pouco também o trabalho da governança, a transparência da empresa com o desempenho do papel na Bolsa? Eu acho que alguma relação existe sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a relação é maior. Até há estudos que foram feitos por pesquisadores e analistas que se aprofundam no tema de governança, que pegaram o momento da crise recente, 2008, 2009, e fizeram uma análise de empresas com melhor governança e outras com uma governança menos boa, e claramente a resposta foi menos doída para aquelas empresas com melhor governança do que para aquelas que não eram vistas com uma boa governança. Esse estudo não foi aplicado para o Brasil, foi aplicado principalmente nos Estados Unidos, mas os resultados reforçam o que a gente acredita, que um pedacinho, não sei quanto é esse pedacinho, mas um pedacinho dos bons resultados do desempenho histórico da ação da Natura na Bolsa tem a ver com esse reconhecimento de que a empresa cuida bem da forma de decidir. No fundo, a governança nada mais é do que, a boa governança nada mais é do que reconhecer de que o que é importante está sendo discutido e decidido da forma certa e no tempo certo. Então, quando o mercado olha esses componentes de decisão e reconhece que esses elementos estão bem encaixados, eu acho que um pedaço do valor da ação da Natura tem a ver com isso. Bom, e falando de ação, né? A ação da Natura no mês passado, ela sofreu um pequeno baque no final do mês com o resultado do segundo trimestre, e nesse mês tem mostrado um desempenho impressionante, mais de 20%. O que aconteceu do começo do mês para cá para esse desempenho do papel na Bolsa? Eu acho que a análise em períodos muito curtos são sempre arriscados. De qualquer forma, eu acredito que vários dos alertas que foram trazidos até nos relatórios que os principais analistas fizeram, eu acho que são alertas que a empresa se coloca muito humildemente reconhecendo da importância desses comentários, dessas considerações. A estratégia da Natura nunca foi uma estratégia rígida a ponto de não querer saber o que as pessoas pensam dessa estratégia, os analistas, o mercado, o mundo externo. Então, acho que há uma percepção de que a empresa tem, nesse momento, uma vontade de manter uma disciplina estratégica. Nesses últimos dias foi
comunicado sim a troca no comando da empresa, na presidência da empresa. Eu acho que o mercado lê isso como uma troca feita dentro de um processo bastante suave, bastante sólido, bastante robusto e ao mesmo tempo bastante maduro. Eu acho que isso o mercado reconhece, que poucas empresas talvez tenham condição de lidar com um processo de mudança de comando desta forma, reconhecendo a importância da pessoa que sai e também da pessoa que entra. Eu acho que isso também é um dos prováveis componentes disso, e a certeza de que não haverá uma solução de continuidade sob o ponto de vista de estratégia, de que a Natura tem mantido e tem procurado manter cada vez mais uma disciplina estratégica, ou seja, definir-se por algo e perseguir esse algo. O resto sabemos, a Natura atua num mercado extraordinariamente competitivo, o que aumenta o nosso desafio, o que nos enobrece sob o ponto de vista de desempenho, porque estamos lidando com outras empresas também muito competentes, muito capazes de fazer boas estratégias, bons produtos, boas formas de comercialização. Mas me parece que a resposta do mercado é uma resposta de um mercado que enxerga a Natura com maturidade, com disciplina estratégica e com desejo de fazer acontecer numa nova fase, com mudanças importantes, até em termos de produtos, canais de distribuição, o que a Natura vai fazer para os próximos anos. Bom, só para contextualizar, essa saída que a gente estava falando era do presidente, né, do Alessandro Carlucci, que ficou 25 anos na empresa e saiu agora, anunciou a saída nessa semana, no comecinho dessa semana. Como que a empresa interpretou a saída dele? Você comentou um pouco sobre o que o mercado pode ter visto, mas dentro da empresa, do conselho, como que isso foi visto? Eu posso me ater, evidentemente, ao público do conselho. Qualquer outra manifestação minha, ela vai ser incompleta, subjetiva e não faria muito sentido. Eu diria que o conselho teve um papel muito adequado e muito importante também nesse processo. Tudo foi feito, todo o processo, o debate do processo, os impactos da saída do Alessandro foram muito debatidos, com muita profundidade no Conselho. A vinda do Roberto Lima é uma vinda de alguém que até outro dia estava no Conselho, portanto, é uma pessoa conhecida dos demais e que nesses anos como conselheiro trouxe também muita contribuição. Então o diálogo com ele já é um diálogo pronto, que foi interrompido até contra a nossa vontade, foi iniciativa do Roberto pedir para sair do Conselho da Natura porque ele tinha assumido outras atividades que davam uma incompatibilidade de tempo e outras incompatibilidades. Mas o Conselho se envolveu muito, né, discutindo o quanto esta questão da estratégia, o quanto evitar uma solução de continuidade, a discussão também dos demais membros da diretoria, qual é a melhor forma de lidar com isso, o processo de integração do Roberto. Então, tudo isso o Conselho se envolveu. Essa é uma característica bastante comum do nosso Conselho. O Conselho da Natura, ele jamais peca por superficialidade. Às vezes ele pode até pecar em querer se aprofundar muito em alguns assuntos, mas a superficialidade nunca pecou por isso, né? Então, já nesse processo, o Conselho se inseriu muito e, obviamente, com as portas abertas para o Roberto, que apenas troca de lado de balcão, né? Quer dizer, de abril de 2012 até abril de 2014, ele esteve no balcão de um lado como conselheiro e agora vai estar do outro lado do balcão como presidente da empresa. Então, eu diria que se a empresa olha muito para o que o conselho está fazendo, direcionando, discutindo, para também tomar as suas atitudes, eu acho que o conselho deu um bom exemplo nesse processo e certamente vai continuar a dar esse exemplo assim que o Roberto assumir daqui a alguns dias.
Então, não é apenas nesta fase do anúncio da mudança em que o Conselho quer e deve atuar, mas talvez até principalmente a partir daí, com um diálogo que vai ser, claro, também adaptado ao jeito de ser do Roberto. Cada executivo, cada presidente de empresa tem a sua característica, o seu estilo, sua forma de conduzir, mais para cá, mais para lá, e o Conselho vai também procurar se adaptar ao jeito do Roberto Lima ser. E o Carlucci, ele vinha implementando novas frentes para a empresa, com vendas online também, que a empresa iniciou há pouco tempo. O Conselho está preocupado nessa continuidade da estratégia da empresa? Vocês têm essa preocupação? Temos essa preocupação e como eu comentei, parte do que o Conselho se debruçou nesses tempos, nesse período de transição, é justamente para garantir e dar o seu aval para que a estratégia não seja alterada. A estratégia da Natura que leva aí a essas novidades é uma estratégia que vem sendo pensada e construída há alguns anos. Foi criando maturidade, as discussões foram surgindo, avaliações externas, internas, as nossas competências, as competências a serem adquiridas, mas não haverá nenhum desvio estratégico em função da troca da presidência. E o Conselho quer muito isso, quer muito que realmente a estratégia seja mantida, pode ser aperfeiçoada, como qualquer estratégia, e se o Roberto Lima, daqui a alguns meses, quiser inserir elementos novos ou pequenas adaptações que não firam o princípio básico da nova estratégia, certamente o Conselho terá os melhores ouvidos e as melhores condições para debater isso, mas o princípio básico é que a estratégia não se altera. Oi, você tinha comentado um pouco sobre concorrência também. A Natura ela vive num meio de altíssima concorrência. O que a empresa tem feito nesse sentido de tentar mitigar um pouco o efeito da concorrência? Eu acho que a Natura precisa olhar a concorrência com muito respeito, tem que acompanhar os principais movimentos da concorrência, mas a Natura não pode se trair em relação ao que ela faz. A Natura tem uma cultura muito forte, princípios muito fortes que se manifestam nos produtos, na forma de comercializar, e eu entendo que a Natura, e o Conselho reforça muito isso, a Natura precisa acreditar que o jeito de fazer as coisas que há 45 anos a empresa faz é um jeito vitorioso. Então, isso seria em vendas diretas? Não apenas no questão da venda direta, mas a força de um relacionamento, como se lida com a marca, que elementos da marca nós achamos importantes e queremos reforçar. A nossa visão, que está literalmente escrita em pedra na sala do Conselho da Natura, ou seja, ela está escrita e está moldada numa parede, numa pedra, é uma visão que não se altera com a estratégia e não se altera também com os movimentos da concorrência. Acompanhar a concorrência, eu diria que é quase uma obrigação nossa. Respeitar a concorrência, eu acho que é uma atitude nobre nossa e acredito que também os concorrentes nos respeitam. É um mercado que nos dá muito prazer de participar pela qualidade dos concorrentes. Mas a Natura não fica à mercê dos concorrentes para tomar as suas decisões. Ela lida com as informações do mercado, projeções de crescimento de mercado, projeções de canais, uma série de projeções, estudos, tendências. Tudo isso a Natura faz com muito cuidado. Mas ela não é escrava da atitude do concorrente para fazer a sua própria estratégia. Então, acho que quanto mais a Natura quiser ser Natura, mais chance ela tem de manter o seu sucesso. E eu acredito que no Conselho isso é bastante reforçado. Bom, Moacir, gostaria de agradecer a sua presença aqui no InfoMoney. Se você gostaria de colocar mais alguma questão em pauta. Bom, eu agradeço muito, eu fico feliz aí da oportunidade, sempre que eu posso falar de governança corporativa e da importância da governança corporativa dentro de uma empresa, eu me sinto muito feliz com isso. E eu acho que nesse momento, falamos muito desse momento da Natura, nesse momento eu quero ser um dos elementos que possa ajudar a reforçar
a governança da Natura e a sua importância nesses processos que são especiais, delicados e muito importantes para a história de uma empresa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.